Então, passa a palavra, então, ao primeiro secretário, doutor Ernesto Albuquerque. Boa noite a todos. Eu digo que hoje é uma noite importante nessa casa. Já participamos de muitas CPIs nessa casa, e esta sendo uma comissão processante. Mas antes de parabenizar o trabalho da Rosângela, do Barreto, do Ditinho, que foi exemplar, eu queria parabenizar o nosso amigo vice-presidente da casa por lembrar do padre Landel de Moura. Ele achava que eu não sabia. Eu já apresentei um programa na Rádio Cidadania sobre o padre Landel de Moura, que, na verdade, não foi o Marconi que inventou o rádio, foi o brasileiro Roberto Landel de Moura. E ninguém sabe disso. Parabéns aí nesse momento em que o rádio foi o veículo que as palavras foram ditas e calaram fundo na sociedade avariense. Nesse momento, assim como Santos Dumont inventou o avião, não era para soltar bombas na Primeira Guerra Mundial, era para ter outros serviços, e ele acabou também se suicidando, certamente, em parte, em razão disso. Então, apenas en passant, falando dessa situação. Mas eu disse que nós, nos vários mandatos que nós tivemos, e toda vez que nós aqui estávamos, a Rosângela também estava, como vereadora, nós participamos de diferentes CPIs, e eu acompanhei, não muito proximamente, mas uma distância também não muito grande, já que o Barreto e o Ditinho são companheiros meus de partido, a Rosângela está sempre conosco, e percebi a dificuldade que esta comissão teve para fazer as notificações, para fazer as intimações, para trazer as testemunhas que eram do interesse do denunciado. Incrivelmente, a dificuldade era grande. Percebemos todo o intuito protelatório que norteou o comportamento do denunciado. Percebemos, todo mundo percebeu a leitura que nós fizemos aqui. Obrigado ao Denilson, que nos auxiliou na leitura. Obrigado ao Marcelo Ortega, porque não há garganta que aguente aí quase 300 páginas de leitura. Então, parabéns pelo comportamento exemplar desta comissão, e certamente não há reparos jurídicos a serem feitos. E o STF é muito claro nessas questões interna corporis. O STF não vai adentrar no mérito da questão. Ele vai julgar se houve cesseamento de defesa, tá certo? Se houve cesseamento de defesa, se houve perda de prazos, coisas formais do processo, porque, com certeza, dependendo do resultado, pode ou não o implicado querer entrar na justiça. E o decoro parlamentar é algo fundamental. E todo mundo sabe que decoro vem da palavra decorum, do latim, e nada mais significa que decência, honra, aquilo que convém. E, mais recentemente, é uma unanimidade que, quando se fala de decoro, está se falando da ideia de uma conduta aceitável, da decência, do comportamento honesto e condizente com a função legislativa exercida. Basicamente, esse é a definição, embora haja uma série de considerandos. Aliás, o relatório que o Barreto fez, a equipe toda fez, né, foi assim exemplar no sentido de analisar o que é decoro parlamentar. Aliás, foi uma aula desse assunto para quem leu, como eu li, para quem ouviu e prestou atenção, porque não é fácil, depois de tantas horas, prestar atenção, né? Mas a gente percebe que foi muito bem esmiuçada essa questão do decoro parlamentar. E o que estava em questão aqui era exatamente a questão se houve ou não houve a questão da quebra do decoro parlamentar. E nós vivemos num parlamento, e o parlamento somos todos nós, e nós somos os representantes da população, e todo o poder emana do povo, e ao povo nós devemos o respeito necessário. Eu, na verdade, quando tomamos conhecimento
dessa frase que foi repetida a exaustão, não vou repetir mais uma vez, a gente percebe que, às vezes, isso pode ter brotado de uma determinada situação que eu gostaria de historiar um pouquinho. Há mais de 12 anos, 10 ou 12 anos, o vereador denunciado por falta de decoro, até 2008, ele falava no rádio como cidadão e radialista. E muitos processos por danos morais, cerca de 90 processos ele os tem. A partir do momento que, em 2009, esse mesmo vereador que foi denunciado, ele passou a ser representante do povo, ele continuou apresentando o programa, o que é normal. Então, ele foi um cidadão, um radialista e também vereador a partir de 2009. Quando havia uma ofensa a alguma pessoa, antes de 2009, quando ele era só cidadão e radialista, a pessoa se munia do quê? Vamos à justiça. Era aquela disputa da pessoa contra o radialista que supostamente teria ofendido aquela pessoa. E foram muitos os casos. Pessoas da população, parlamentares, adversários, prefeitos, todo mundo se lembra, não vou nem repetir. Só vou citar um caso, que é de uma pessoa das minhas relações. Por volta de 2005, 2006, uma pessoa que nunca bebeu na vida, irmão adotivo de uma pessoa que trabalhava para mim, foi atravessar perto da passarela do Bisungão com a sua bicicletinha após um dia de serviço. Foi atropelado e morto naquele local. No dia seguinte, enquanto essa pessoa era velada pela família, o cidadão que naquele momento era radialista e só radialista e cidadão, não era vereador, dizia: esses bêbados que atravessam a pista, e a pessoa estava sendo velada no velório municipal. A família, o que ela fez? Uma das irmãs da minha secretária ligou indignada, dizendo: meu irmão adotivo não era bêbado, ele nunca bebeu na vida, era um trabalhador, um ajudante de pedreiro que ganhava a vida dessa maneira e teve a infelicidade, com a sua bicicletinha, de atravessar a pista. Eu só vou contar esse fato. Eu poderia enumerar inúmeros outros fatos. Chegou o ano da graça de 2009. Como o próprio vereador dizia, o mais votado da cidade, que, na verdade, proporcionalmente, o mais votado da cidade foi outro vereador. Ele aumentou a responsabilidade dele. Passou a ser representante do povo. E aí deve responder como representante do povo, e o que fala na rádio, a grande invenção do padre Roberto Landel de Moura, repercute em toda a cidade, repercute em toda a região e repercute aqui nessa casa. Mas o cidadão radialista e agora representante do povo não mudou a sua conduta. Continuou com o mesmo procedimento, continuou atingindo os adversários, continua atingindo as pessoas comuns da população, os processos aumentando a ponto até de ter uma penhora de bens recente em razão do processo de uma empresa. Portanto, parece, a meu ver, que a ficha não caiu. A partir do momento que se tornou representante do povo, ele deve obediência e respeito a esse poder. E a partir do momento que ofende uma pessoa, é a relação jurídica dele com aquela pessoa. Mas, no fatídico dia de 27 de março de 2013, o que aconteceu? Isso foi repetido em exaustão no relatório brilhante do Barreto, da Rosângela, do Ditinho. Ofendeu grande parte da sociedade avarense. Não ofendeu só uma pessoa. Quantos depressivos nós temos em Avaré? Imagine uma pessoa que é depressiva e ouve e acredita naquele cidadão que está falando no rádio, porque tem muita gente que acreditava e continua acreditando. Essa pessoa depressiva, de repente, está num mau momento, uma doença não compensada, ouve aquela frase infeliz dita,
e se suicida. E se isso acontecesse? E as pessoas que a Constituição Federal dizem que pode ter uma livre expressão sexual, uma livre opção sexual, essas pessoas também se sentiram ofendidas. Então, o contingente das pessoas ofendidas foi muito grande. Não é o caso da ofensa de um parlamentar, de um prefeito, de um cidadão, do coitadinho que atravessou a pista e numa infelicidade morreu. Foi a sociedade que foi ofendida, foi a sociedade que se mobilizou, e hoje existe uma máquina infernal, no bom sentido, que se chama internet, que se chama Facebook, que se chama rede social. As manifestações em todo o Brasil estão aí mostrando, e isto aconteceu antes das manifestações, mostrando a força da internet. Portanto, os 13 vereadores, os 513 deputados, 81 senadores, presidente da República, governador, prefeitos, nós estamos todos sob a mira da população que hoje tem as redes sociais, e todos nós temos que considerar isso e respeitar ainda mais o nosso mandato. O decoro parlamentar é fundamental. Então, muito claro para mim ficou essa situação. Volto a parabenizar o trabalho dessa comissão, e não vou, obviamente, declarar meu voto. Eu vou declarar meu voto no momento oportuno, nem posso fazê-lo agora, mas eu deixaria algumas perguntas para todos que estão aqui, todos aqueles que estão ouvindo a Cidadania FM, a Rádio Avaré, vão ouvir a TV Avaré, que estão pela internet, que os jornais depois também, naturalmente, vão reproduzir. Eu faria algumas questões para finalizar. Não vou dizer como eu vou votar, nem posso dizer nesse momento. Houve ou não houve quebra do decoro parlamentar? As afirmações, como eu falei que decoro é questão de decência, as afirmações foram decentes ou indecentes? Faço outra pergunta. Esse cidadão ofendeu ou não ofendeu a população avarense? Estou fazendo uma pergunta. Ele denegriu ou não denegriu a imagem desse parlamento? Os 13 vereadores, cada um tem a sua opinião. Denegriu ou não denegriu esse parlamento? E, na verdade, alguém que faz uma afirmação dessa no meio de grande penetração na população, principalmente nas camadas mais baixas, é digno de ser representante do povo ou não é digno de ser representante do povo? São perguntas que eu deixo para os 13 vereadores aqui, para as pessoas que lotam esse auditório, para os ouvintes da minha querida Cidadania, da minha querida Rádio Avaré, e também o pessoal que está na internet. Então, eu sei, e tenho certeza, que todos os vereadores aqui votarão de acordo com a sua consciência. Eu, com certeza, vou votar de acordo com a minha consciência. E eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E termino a minha fala com uma frase já manjada, todo mundo, eu já falei isso em plenário, muita gente já falou. 3 coisas que não voltam na vida: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Obrigado.